CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos estudar o livro dos Médios, mas antes vamos ler o Evangelho. É o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O item 8, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até ao túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar aos céus. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Querido Jesus, amigos de nossa casa espírita, Altivo, com a coluna de espíritos que nos dirige, pedimos a inspiração, a proteção, para compreendermos o estudo desta manhã. A inspiração do nosso patrono, Ernesto Bozano, e que seja então em nome desses espíritos amigos da direção espiritual do CEAP, de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, em nome do nosso amor.
pedimos a devida permissão a Deus, acima de tudo, e a Ti, Jesus, para iniciarmos os nossos estudos. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Nós paramos. Capítulo 17, qual foi o item? Página 213. Não, item 213. Tá bom. Então, nós estamos estudando, nós falamos bem devagarinho semana passada. O capítulo 17, formação dos médiuns, desenvolvimento da mediunidade. E a gente vem falando, conversando bem devagar, né? Aí hoje o 212. Pode ler aí, Dilane. Está na página 233. 233. Item 212. Nós vimos. 212. Se é importante. Mas se é importante. Vamos ler novamente a 211, porque tem uma frase aqui muito importante que a gente destacou. Não faz mal que a gente volte um item, não. Vai lá. O perigo para a maioria dos médiuns iniciantes. Continua aí, vai. O perigo é o relacionar com espíritos inferiores. E devem sentir-se felizes quando forem apenas espíritos levianos. Não entendi. Não entendi. Toda a atenção deles deve concentrar-se em não se deixarem conduzir, porque uma vez ancorados, nem sempre será difícil livrarem-se deles. Nem sempre será fácil, né? É fácil livrarem-se deles. É um ponto tão capital, principalmente no início, que sem as preocupações necessárias, Precauções, pode-se perder o fruto das mais belas faculdades. Não entendeu? Entendi. Então o que foi que você entendeu? Explica. O perigo, ele está dizendo aqui, não sei aqui, que eu ainda não vi isso aqui. Está dizendo que o médium iniciante, o perigo é a relação com os espíritos inferiores. Nós falamos esse aqui, bem isso desenvolvimento semana passada. Mas deve se sentir, como ele colocou, felizes por eles serem apenas levianos. Porque o espírito leviano não faz é tanta um espírito maldade. inferior, mas muitas vezes não tem a maldade que um obsessor tem. É. Então, tem que ficar feliz por isso. E aí, por isso que eles têm que ficar felizes, porque vai. Então, a mediunidade no iniciante torna-se perigosa por isso, por essa relação. Porque para se ter mediunidade tem que ter espírito. Qual o espírito que está ali assessorando o médium? Então o médium está iniciando, ele não acordou ainda para a importância das questões morais. Ontem conversávamos sobre isso aqui. Antes de ontem. Não, ontem à noite aqui mesmo, lá atendendo, falando tá. sobre mediunidade. Porque a faculdade em si, ela é neutra, ela é inerente ao ser humano. Agora, que tipo de espírito acompanha esse médium? A gente teve um exemplo negativo. Que tipo de espírito acompanha esse médium?
Nós tivemos um exemplo negativo do João de Deus. A gente tem um exemplo positivo do Chico. Olha a conduta do Chico. As questões morais, elas são fundamentais nas relações com o mundo espiritual. E se você atrair um espírito perigoso, quando você tem uma casa como a nossa, que está iniciando, que estamos nos esforçando para manter a casa através dos estudos, através dos trabalhos. Pode desligar, desliga por favor. Ele vai desligar. Através dos estudos, dos trabalhos, os médiuns são muito assediados. Em toda casa espírita, pode desligar isso também, o médium é assediado. Há muito assédio. Às vezes a gente vê assim, o fulano está perturbado. E leva uma certa perturbação. Então, temos que ter cuidado. É isso que ele está dizendo aqui. Se for apenas um espírito leviano, menos mal. Não quer dizer que seja bom. O bom é você estar com um espírito bom. Entendeu, Adilane? É. Aí ele continua aqui no parágrafo, né? O primeiro ponto consiste em colocar-se com uma fé sincera sobre a proteção de Deus e em pedir a assistência do seu anjo guardião. Este é sempre bem. Sempre bom. Enquanto que os espíritos familiares, simpatizando com as boas ou más qualidades do médium, podem ser levianos ou até maus. Então você pega um médium que vive no crime, tem muitos médiuns ali também, e a família toda vive no crime, o pai, a mãe, os irmãos, aí desencarna lá, um grupo. No crime mesmo, como acontece. Foi a mãe junto, foi o pai, foi a irmã, foi o amigo, foi o vizinho, foi o cunhado. Ele continua médium. Esses são os espíritos familiares dele. Esses são os... Por quê? Continua no crime. E o médium continua no crime. Entendeu o que é o espírito familiar? É aquele da família. Pode ser bom ou pode ser mau. Então a questão moral, ela é muito importante, ela é fundamental. A gente destacou ontem isso ali no trabalho ali. Os trabalhos são complexos, vigiem, estejam sempre em oração, porque nós somos assediados o tempo todo, somos vigiados o tempo todo. Porque você acende uma luz que as trevas não querem. Você esclarece pessoas que os seus obsessores não querem. Você eleva o nome do Cristo que esses que se julgam dono da terra não querem, querem o caos. Então você é assediado pelos espíritos que você já tem problema e pelos inimigos da causa. Então o médium tem que estar sempre atento. Médium iniciante tem que estudar. Tem que o caminho, a porta que vai abrir para o trabalho dele é o estudo, é a compreensão. Também ontem conversávamos com 2 médiuns aqui. Vocês precisam compreender a mediunidade. São médiuns ostensivos, têm vindo a casa, frequenta outro lugar, mas falei para eles, vocês têm que ir no lugar que vocês se sentem melhor. Vão aonde não tem melhor lugar, melhor religião. Vocês escolham. Mas que tem que estudar, compreender, tem. Porque só se vivenciar somente o fenômeno, daqui a pouco está envolvido aí com espíritos maléficos. Aí a coisa fica mais complicada. O segundo ponto, vai, Adilane. O segundo ponto é o procurar reconhecer com um escrupuloso cuidado
através de todos os indícios que a experiência faculta, a natureza dos primeiros espíritos que se comunicam e dos quais é sempre prudente desconfiar. Se os indícios forem suspeitos, devem-se fazer um apelo fervoroso ao seu anjo guardião e repelir com todas suas forças o mau espírito, provando-lhe que não somos de sua laia, a fim de desencorajá-lo. É por isso que o estudo prévio da teoria é indispensável, se quisermos evitar o inconveniente inseparáveis da inexperiência. Entenderam a importância do estudo? É como se você ganhasse um carro bonito, e não soubesse dirigir. Aí alguém vai dizer assim para você, ó, é só você ligar aqui a chave, ó, acelerar, Meter a cara no pó. você empurra a marcha para frente, ou se for automático, vamos botar um carro manual, né, o câmbio manual. Você joga isso aqui a primeira, você vai aprender a dirigir rápido. No mesmo dia você vai rolar o carro. Ele vai sair pulando, né, como aconteceu com todos nós, igual um sapo, vai sair pulando, mas daqui a pouco você vai pegando ali um macete no pedal, nos pedais e vai dirigir. Mas tem o trânsito, tem um sinal, você tem que saber que o sinal vermelho é para parar, que o sinal amarelo é alerta, você tem que saber que um triângulo no chão, você tem que dar preferência ao outro. As leis, você tem que saber as leis do trânsito. Se tem uma placa sinalizando uma seta, tem uma curva, você sabe que ali na frente tem uma curva à direita. Se for uma seta em 90 graus, é uma curva acentuada à direita ou à esquerda, você tem que saber as leis. Como que você vai pegar o carro e sair por aí sem saber lei? Se tem ali as faixas, é para você parar antes. Hoje a gente tem ali o pedaço que os motociclistas precisam, né? Uma segurança para eles, você não pode invadir. E por aí vai. Quem está nos ouvindo, eu vou aproveitar e dizer, quem não quer correr, quem não quer andar mais rápido, fica na pista da direita, deixa as pistas da esquerda, quem quer andar mais rápido. Parece que todo mundo comprou carteira, meu Deus do céu. Aqui então, né, aqui nesse lugar aqui, eu nunca vi tanta gente dirigir tão mal. Você quer ir, o camarada vai ranhetando na pista da esquerda. E se você pedir passagem, aí que diminui mais ainda se acha, né? Ainda se acha ofendido, porque você está pedindo para passar. Então, se você não sabe, você acaba atrapalhando o trânsito, você vai causar um acidente qualquer. Pronto, o Tiago concluiu, tem que saber as leis. Como é que você vai dirigir sem saber a lei do trânsito? Não é? É o mesmo princípio. Você tem a faculdade com você. Ah, se eu fechar os olhos aqui e concentrar, vem um espírito. Mas e aí? E as leis que regem a mediunidade? Tem leis. Você tem que saber, é um espírito bom? É um espírito ruim? Como que ele está usando aqui, ele incorpora, ele usa a minha garganta, ele usa... E por aí vai. E o manual, o nosso manual, a nossa legislação mediúnica, está no livro dos médiuns. Allan Kardec se preocupou com isso. Está aqui, a legislação é isso aqui, ó. Quantos médiuns não conhecem o livro dos médiuns? Quantos médiuns não querem estudar o livro dos médiuns? Porque ele diz assim, mas eu já sou médium. Está igual o Romário, né? Treinar para quê? Se eu já sei o que fazer. Eu já sei, eu sou médium, eu vejo o espírito. O que eu vou ler aqui? O que isso vai me acrescentar? Mas é assim que muitos pensam assim. Aí daqui a pouco está aí, sendo obsidiado.
Daqui a pouco está aí envolvido em problemas sérios na sua vida. Então, é o estudo que traz a experiência. Por isso que a gente fez questão de voltar aqui. A experiência vem através do estudo. Lá na frente ele vai falar de novo. Vamos lá, Dilane, continua. Encontraremos sobre este assunto instruções bem desenvolvidas nos capítulos da obsessão e da indefinidade dos espíritos. Da identidade dos espíritos. Nós nos limitaremos a dizer aqui que, além da linguagem, podem-se considerar como provas infalíveis da inferioridade dos espíritos todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, qualquer escrita bizarra, irregular, intencionalmente torturada de dimensão exagerada ou que apresentem formas ridículas e inusitadas. Vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Alguns inconvenientes que a gente vai encontrar mais desenvolvida lá no capítulo da obsessão, da identidade dos espíritos, como é que eu vou verificar se é tal ou qual espírito, o que é importante ali na comunicação. Mas ele vai se limitar a dizer duas coisas aqui que ele falou, que são provas infalíveis da inferioridade do espírito. Aí ele colocou o espírito que manda você fazer traços, riscos, sinais, e através do seu linguajar. O seu linguajar. Aí você vai dizer, esse espírito é um bom espírito, esse espírito não é um mau espírito. Espírito é gente sem corpo. Não tem um monte de gente mal educada aí na rua? Pois é, tem um monte de espírito mal educado. E se o médium for mal educado, juntou a fome com a vontade de comer. Agora, médium elevado também recebe espírito inferior? Sim, a gente tem trabalhos para isso. Mas o médium educado não vai deixar o espírito fazer o que ele quer, falar palavrões, dizer certas coisas para o médium que está conversando com ele. O médium que está com o espírito vai controlar tudo isso, ele vai controlar o espírito. Ele vai ter uma ascendente sobre o espírito, ele precisa ter uma ascendente moral sobre o espírito. Ascendente moral. E ele precisa conhecer o que ele está fazendo. Então ele tem que ter conhecimento. Ele tem que ter estudo, tem que ter ascendente moral. Senão o espírito domina ele. Ele é dominado. Como vem aqui os médios obsidiados. O que é o médio obsidiado? É o domínio do espírito sobre ele. Um espírito mau domina o médium. Ele não sabe o que fazer. Ele não sai daquela situação. Ele sofre, ele chora, ele sente dor. Porque ele foi dominado. E por que ele foi dominado? Porque o espírito tem um ascendente sobre ele. Ele tem, o espírito tem. Ele abriu uma brecha qualquer que o espírito o tomou. É muito comum chegar médiuns assim nas casas espíritas. Como aqui chegam muitos. Aí o que a gente fala para o médium? Vamos estudar. Vamos orar. E orando, estudando, ele vai chegando à conclusão que ele tem que mudar os seus hábitos. Ele precisa mudar os seus hábitos. Precisa observar os lugares que ele frequenta e dizer se aquele lugar é conveniente ou não para o que ele faz. Então, Úrsula, imagina você lá na balada, lá, pulando, sei que você não tem mais idade para isso, mas imagina lá você na balada, pulando,
hoje é meu dia, bebendo todas. Aí passa o Tiago lá e vê a Úrsula lá, bebendo todas, se divertindo na balada. Amanhã tem reunião pública. Você vem dar o passe. Quem que está sentado aqui na frente? O Tiago. Você vai querer tomar passe com ela, Tiago? Entendeu? Olha a nossa responsabilidade. E aí a gente vê, né? Às vezes, não, aqui tem que fazer isso, só a doutrina espírita fala disso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela é de Umbanda, e ela falou assim, ela estuda, eles estudam, e o que acontece? Aí ela falou, que ela tinha problema de ver mesmo, assim, muito sério problema. E aí o que aconteceu? Ela se afastou desses lugares, dos lugares vulgares, né? Ela falou até assim mesmo. Me afastei dos lugares vulgares, que era bebedeira, pessoas fumando perto de mim. Eu nunca fumei, eu nunca usei nada, mas aí ela falou, o pai lá do lugar mesmo falou para ela, minha filha, você não pode estar nesses lugares, perto dessas pessoas. Aí eu falei, caraca, olha só, quanto entendimento, e é um terreiro de macumba. Tem gente entendeu? que estuda, tem muitos terreiros de Umbanda que estudam o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. O chefe do terreiro tem uma moral ilibada, tem. Como nós conversávamos ontem aqui com as pessoas que trabalhavam, gostavam lá do terreiro e estavam vindo aqui. Não tem problema nenhum, vem estudar. Não pode trabalhar lá e trabalhar aqui, mas vai estudando. Se o que você aprender aqui for bom para você levar lá, tudo bem. Se você achar que não deve mais trabalhar lá e deve trabalhar aqui conforme a compreensão que vocês tiveram aqui, tudo bem. Então, mas o médium precisa saber o que está acontecendo com ele. E ele precisa se elevar. Então você vai lá para a balada, quem que está lá? Pessoas iguais a você, que gostam de beber, que gostam daquela pulação, daquele barulho, daquele som alto. Como é que ela usou o termo aí? Vulgar. Vulgares. Aí tem drogas, tem uma opção de coisas que a gente já sabe que tem. Então você fica impregnado daquela vibração. Você absorve aquela vibração. E se você absorve aquela vibração, um espírito que tem uma vibração serena, tranquila, porque os espíritos elevados são tranquilos, são estáveis. Você não vai ver lá um espírito como o altivo pulando. Aqui é bom carnaval. Não é dele, nem imagina isso, o doutor Bezerra, não vai. Não vai para um lugar desse. Mas tem muitos espíritos lá, sambando, pulando, dançando, igual o encarnado. Aí tinha as outras moças, que aí ela perguntou, pode, amiga? Que o moço falou para ela, as pessoas, ainda mais que ouve e que vê, que tem a visão e que escuta, são as que mais coisa, porque toda vez que às vezes ela ia, ela são as que mais sofrem. Perturbada. Pois é, aí volta daquele ambiente encharcado dessa vibração, e que espírito bom vai ficar do lado dele? Acaba se perturbando. Da mesma maneira que a gente sai da reunião pública aqui da nossa casa bem, a gente sai desse estudo tranquilo, a gente faz uma prece antes de começar, a gente faz uma prece quando termina, a gente pede a Jesus, começa em nome de Deus, de Jesus Cristo, e termina em nome deles, e o ambiente aqui é calmo, você sai bem. Num ambiente desse você vai sair agitado. Como você tem aqui a proteção dos bons espíritos, para que não aconteça problemas graves, porque tem que ter a proteção, porque espíritos de todas as ordens estão aqui, principalmente espíritos imperfeitos, da terceira ordem. Então os espíritos bons, que pertencem à segunda ordem, precisam nos proteger, nós precisamos da ajuda deles. Então nós pedimos, nos ajude por favor, para que não haja problema na casa.
Então há um controle, há um equilíbrio. Mas lá fora, na balada, não tem como. A gente vai às vezes ali tomar um açaí ali no César Maia, na comunidade aqui do lado. Tem um açaí bom lá, né, Adilane? Pô, é churrasquinho de gato, é o jogo do Flamengo, é alguém gritando, é cachorro vira-lata, é uma confusão, é gente para lá, é gente para cá, é o outro com a barraquinha de cachorro quente, é o outro. Aquilo ali, eu não saio nem do carro, eu vou lá, né, tomo numa hora melhor, a melhor hora está assim, né? Mais tarde, às vezes eu passo lá. Aí... Ontem a Aninha falou para o moço assim, o senhor não tinha como fazer essa barraca do senhor não fora disso aqui não, porque a multidão que fica aqui, multidão é uma que vai surtar se ela for para algum lugar perigoso. Quem? Aninha. Aninha. Então, a menina dela fui por causa, levei a menina lá para tomar lá o negócio dela. Eu não saí nem do carro ali, tanto problema que tem ali. Aí é a hora que ela entrou, olha o que ela disse. Não dá para mudar esse bar lá para fora, não, para um outro lugar, por causa da multidão que tem aqui. Multidão de espíritos, multidão de encarnados. Você vai lá, não vai ali para se divertir, não vai ali para vibrar naquele ambiente, mas é um ambiente difícil. É um ambiente difícil. Diferente desse ambiente daqui. É diferente, né? Então a gente tem que escolher aonde vai e como vai, com que cabeça vai. Aí esse final aqui, ele diz aqui, vou ler de novo. Nós nos limitaremos a dizer aqui que além da linguagem podem se considerar como provas infalíveis da inferioridade dos espíritos. Vou ler de novo que eu li errado. Nós nos limitaremos a dizer aqui que além da linguagem podem se considerar como provas infalíveis da inferioridade dos espíritos. Todos os sinais, figuras, emblemas inúteis e pueris, qualquer escrita bizarra, irregular, intencionalmente torturada, de dimensão exagerada, ou que apresentem formas ridículas e inusitadas. A escrita pode ser muito ruim, até pouco legível, o que deve ser mais ao médio, o que se deve mais ao médio do que ao espírito, sem nada possuído e insólito. Temos visto médiuns tão enganados que medem a superioridade dos espíritos pela dimensão das letras e que atribuem uma grande importância às letras bem feitas, como se fossem caracteres de imprensa, puerilidade, evidentemente incompatível com uma superioridade real. Então, uma vez, uma pessoa me contou, estava lá, era médium já, de uma casa espírita organizada, estava trabalhando. Então ele disse que antes de ser espírita, ele ia lá, fazia a consulta dele lá com os espíritos, num determinado lugar, com um determinado médium. E o espírito pediu que ele fosse no cemitério lá de Ricardo. Eu morava ali em Vila Valqueire, frequentava lá o Leão Denis, e esse colega também, aí conversando com isso, conversando sobre isso. Já se vão mais de 25 anos. Ele, antes de estudar, conhecer, foi lá fazer a tal consulta e o espírito mandou que ele fosse no cemitério, à meia-noite. Olha só, já é um lugar perigoso, né, ali? Que ele fosse no cemitério, meia-noite. Antigamente ficava aberto o portão do cemitério a noite toda, hoje não fica mais não. Hoje eles fecham, né? Se tiver algum velório, o parente que está lá dentro fica, mas não fica aberto. Então eles pediu que ele fosse, fizesse lá uns rasbiscos no chão, umas setas que ele desenhou lá com giz, bem no portão do cemitério, e desce 17 passos de costa, entrasse de costa. Depois se virava para frente, andava mais 7 passos e ali fizesse lá a oferenda dele. Agora, olha só, que tipo de espírito, vamos trazer aqui para casa,
Será que o altivo, vocês vão fazer uma consulta por escrita, um receituário, que é uma orientação por um problema qualquer. Será que o altivo, o diretor da nossa casa, ou qualquer outro trabalhador da casa, qualquer outro diretor, o professor José Jorge, né, a dona Ivone, o doutor Bezerra, ia mandar você fazer isso? Ó, vai lá no cemitério. Vocês estão vendo a lógica das coisas? É isso que Kardec está dizendo. Ó, vai lá no cemitério, meia-noite, faz o traço. Ó, meu símbolo é esse, eu vou estar com você quando você fizer isso. Eu estarei ali, porque essa é a minha marca. Todo aquele que tem essa marca, eu vou estar junto. Por isso que você vê gente aí botando bobagem no braço, fazendo tatuagem desses símbolos ridículos. Na verdade, são coisas ridículas. Aí você tem, como disse o outro, não, mas a gente tem que respeitar. Tudo bem, mas que é ridículo eu não vou fazer em mim. Eu não vou fazer em mim. Quem quiser fazer, que se faça. Agora, é fruto de quê? Da ignorância. Pura ignorância. Então você tem que estudar. Senão os espíritos te enrolam. Os espíritos te enganam. E morrem de rico de você. Aí que a gente vai estudar lá, que a gente estudou lá no livro dos Espíritos. Para estar com o livro dos médios, já estudou no livro dos Espíritos. Quando fala dos pactos, dos talismãs, existe pacto? Não existe pacto nenhum. Mas você acaba fazendo uma espécie de pacto, o pacto com o diabo, como dizem. O pacto está no pensamento. Né? Você se liga àquelas imagens, aqueles sinais, aqueles rabiscos, você se liga naquilo ali e você está sempre com aquele espírito. Que você pode romper a hora que você quiser. Mas depois que você abre a porta, depois que você escancara a janela psíquica, o ladrão entrou. O ladrão entra aqui, ó. Para ele sair, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Em alguns casos, nem sai. Nem sai. O camarada, o médium, em alguns casos, até se suicida. Então, temos que ter muito cuidado. Orar, vigiar, analisar a própria mensagem, analisar o pensamento que vem na cabeça, a orientação que vem. Então o Espírito dá um conselho para você, te dá uma orientação. Por exemplo, o Espírito te deu a milhar do bicho. Né? Quem joga no bicho, de vez em quando tinha um cara lá que sempre ganhava no bicho, lá, um amigo meu. Ele era mecânico. Vinha na cabeça dele, ele jogava, ganhava. Que espírito que vai dar lá a milhar para ele? É o doutor Bezerra? Não é. E de vez em quando ele ganhava. De vez em quando ele ganhava, ele jogava, ele se dava bem. Ele estava ligado àqueles espíritos. O espírito dava lá uma colher de chá para ele ganhar um dinheirinho. E quando você dorme, você vai ao encontro de quem? Dele. Ele te ajudou aqui na Terra. Ele, vamos embora. Não ajudei você a ganhar? Vou ajudar mais, a gente está junto, você é meu amigo. Aí dá um tempinho, olha, como espírito, você fora do corpo, as coisas estão ficando difíceis para mim, então vamos lá, vou te dar mais uma forcinha. Aí daqui a pouco você é médium, né? Esse rapaz era um médium mesmo, ostensivo, mas nunca ligou para isso. E ele sabia das coisas comezinhas ali do dia a dia, né? O jogo do bicho, que era perto da casa dele, ali a banca. Ele acabou se envolvendo, se entrelaçando com que tipo de espírito? Com esse, que não é um espírito superior, que é um espírito inferior. Então a gente tem que ter cuidado. O cara me deu a milhar, mas o que ele quer de mim? O que nós vamos fazer juntos quando eu sair do corpo? E no dia a dia, o que ele quer de mim? Porque você acaba se envolvendo com ele,
né, com aquele tipo de pensamento que é um pensamento material, e que você vai usar a sua mediunidade para um proveito pessoal. E a mediunidade não é para isso. No campo da premonição, que nós já estudamos lá atrás, mas estamos estudando também ali com a Dona Ivone, o Altivo estava dando para a gente essa aula lá no Leão Denis, nós estávamos estudando. Eu fiz umas perguntas, eu lembro que eu fiz a pergunta, ele respondeu, aí ele disse assim lá na aula, lá, assim, ó, a premonição é o seguinte, vamos lá. Estava na época do jogo tinha acabado a Copa, uma Copa dessa aí, não sei qual foi, de 82 ou 86, não sei. Não foi em 90 e... Acabou a Copa lá. 2002. Teve a Copa, aí ele disse assim, eu cheguei em casa, eu liguei a televisão. Quando eu chegava em casa, ele ligava a televisão para fazer um barulho, né? Ele morava sozinho, ele morava num prédio sozinho. Embaixo morava a irmã, no outro apartamento também, ele morava sozinho. Aí estava tendo um jogo. Estava tendo um jogo lá. Não me lembro. Itália e Paraguai. Aí ele olhou, ele viu os espíritos ali, ele perguntou, vem, quem que vai ganhar esse jogo aí? Aí apareceu a bandeirinha do time. Plim! Que ia ganhar. Aí ele foi e perguntou, e quem que vai ser campeão dessa Copa? Aí o espírito, plim, mostrou que o time que ia ser campeão, mostrou a bandeirinha do time. Aí a gente, pô, tio, você bobeou, centro cheio de problema, precisando de dinheiro, pô. Por que não jogou na loteria? Vamos conversar com esse espírito aí. Aí ele ficou rindo e tal. A gente foi brincando também lá na sala. Olha, ele estava falando da premonição. Mas o espírito mostrou para ele lá. Mas a cabeça dele não estava nem aí. Ele, para jogar, para ganhar dinheiro, para tirar proveito daquela situação. Mas vamos supor que ele, pô, tem uma aposta, né? Tudo tem aposta hoje aqui. Quanto é que vai ser o resultado? O espírito, plim, 2-1. 2-1 para a Alemanha. Um exemplo. Ó, 2-1 Alemanha. Vou jogar aqui, vou jogar 10 mil reais. Tem 10 mil reais para jogar? Então ele vai tirar proveito daquilo ali, é ou não é? Agora, aí ele ia se envolver como? Como é que ele ia depois da aula lá no centro, dirigir o centro? Falar da moralidade do médium, se ele estava ganhando dinheiro com a mediunidade. Aí o que ia acontecer? O doutor Herman, que era o guia que estava mais junto dele, estava o Antônio de Aquino também, o Baltazar. O que esses espíritos iam fazer? Deixa ele. Eu não penso dessa forma, eu não coaduno com esse tipo de ideia. Ele quer se juntar com quem pensa assim, deixa ele. Iam se afastar. E uma hora, e ele ia sofrer as consequências disso. E eu não ia. Vocês estão vendo a sutileza? Como é que acontece? Fala, Dilane. Não, depois eu falo. Entendeu? Te deram o número de novo? Pois é. Eles vão exatamente... isso se chama, sabe o quê? Assédio. E quando isso acontece, no caso dele lá, ele tirou como experiência para estudo, não estava ligado naquilo. Mas isso se chama assédio, significa que você tem que orar mais, que você tem que prestar mais atenção no mundo espiritual, pedir para o seu guia te ajudar, pedir proteção, me protege, me ajuda, porque esse espírito está tendo acesso a você, por um problema qualquer, por uma invigilância qualquer. Quando isso é repetitivo, é que você está fragilizado no campo emocional e ele está tendo acesso a você, e se você bobear vai cair. Agora é com jogo, é com dinheiro, pode ser com qualquer outra coisa. Ó, você está sozinha ou sozinho? Eu vou colocar aqui uma pessoa no seu caminho agora, você vai ver.
Vou até te mostrar quem é, ó, tá aqui. Aí quando você vê, ele me falou, é isso mesmo. Mas quem foi que falou para você? Foi que espírito que viria falar isso? Aí você vai e se envolve com a pessoa errada e tem um problema errado. Está todo mundo vendo, todo mundo que está aqui está vendo, mas você está iludido com aquela situação. Não, tem inveja de mim, está com raiva de mim, todo mundo tem inveja de mim. Você começa a se achar, porque o espírito chega para você e diz: estão com inveja de você, olha, você, por isso, porque você é mais bonito, porque você vê, porque todo mundo tem inveja. É igual aquela na tropa, está marchando ali os soldados, tem 2.000 soldados ali na tropa ali marchando. Aí um está com o passo errado, né? É direita, esquerda, o outro está esquerda, direita. Está todo mundo esquerda, direita, é o contrário. Esquerda, direita. Aí tem um lá com a direita, esquerda. Aí a mãe, meu filho é o único certo. Né? Meu filho é o único certo. Está todo mundo errado. Por quê? O espírito vai na sua cabeça, aí que entra o processo da fascinação. Olha, começou com o quê? Começou com uma sedução. São os espíritos sedutores. Esses são maléficos, malignos, porque ele conhece você muito bem, conhece as suas fraquezas e ele vai ali. A Dona Ivone, quando antes de ser Ivone, como era o nome dela naquele livro? Leila, a filha de Charles, tem até um livro aí, mas ela comenta a vida dela como Leila, lá nas obras dela. No Devação no Visível, ela fala. O que foi? No Memória de um Suicida também, ela fala. No Memória de Suicida também. Leila. Mas o que o sedutor fez com ela, lá, quando animava a personalidade de Leila? Ele seduziu, sabia da vaidade dela. Sabia, vamos lá. Você vai tocar, você vai ser conhecida, você vai ficar com esse camarada aí, pô, nessa quinta, né? Quinta não, como é que chama? Pra gente aqui, mas na chácara, num lugar no interior lá de Portugal, um frio danado, vamos embora. Você foi feita para brilhar. Olha como você é bonita, como você é talentosa. Você é talentosa, toca um piano. Aqui, ó, Chopin, ela adorava Chopin. Chopin era para ser seu aprendiz. Você é uma exímia pianista, vamos. Aí bota lá um outro sedutor encarnado, vamos embora. Ela quer saber, eu vou mesmo, eu vou ser conhecida na Europa, vou ser reconhecida. E vai, larga tudo para trás e vai. A gente que lê a história, todo mundo que lê a história vai dizer assim: meu Deus, não faça isso. Se você não conhecia a história, você vibra com o livro. Você passa a ser um personagem do livro, assistindo toda a história. Você diz: não vai, não vai. Ela vai. Então, se tivesse 1 milhão de pessoas vendo, assistindo assim, ia dizer, pessoas sensatas, ela vai quebrar a cara. Não deve fazer isso. Mas eu estou certa, está todo mundo com inveja de mim. Todo mundo está com inveja de mim. Não está vendo que eu sou bonita, eu sou talentosa, pim. Toco Chopin, Beethoven vem bem depois, né? Olha, Mozart. Então, ela foi, e isso culminou em quê? No suicídio, na morte, o suicídio. Uma degradação moral que levou ao suicídio, que trouxe uma dor imensa para ela e para aqueles que estavam em torno dela, que a amava tanto. É o mesmo princípio. Olha aqui, a milhar do bicho está aqui, ó. A milhar do jogo está aqui. Tem a Loteria Federal, né? Ó, compra esse bilhete que vai dar isso.
Você vai ganhar um dinheirinho, vou te ajudar. Quando você vê, você está enredada naquela história, está enredada, e bem material vai e volta. Vai e acaba, vem e vai embora. Quantas fortunas se desmoronam? Quantas? Quantas? Nas crises. Crise de 1930, na Bolsa de Valores. Quantos suicídios? Quantas pessoas perderam tudo nessa pandemia? A gente não sabe o dia de amanhã. A economia muda, oscila muito. O homem oscila muito. O planeta oscila muito. Quando você vê, você perde tudo. E o que você tem de verdadeiro está dentro de você, está na alma. Não é? Vamos lá. 212. Agora que começa a nossa aula. E está na hora de acabar. Isso é na vida normal, né? E as crianças, nós estamos indo para o colégio, tá todos dois querendo um me dar a mão do lado, o outro do outro, tadinha da Andriele. Que você é minha mãe, não é? Olha só. Isso acontece até nessa coisa dos espíritos, não. É. Então vamos lá, 212. 212. Se é importante. A gente acabou 211, a gente acabou revendo a 211. Vocês estão vendo que cada vez que a gente revê, a gente fala diferente. 212. Se é importante não cair sem o querer sobre a dependência dos maus espíritos, é mais importante ainda não se colocar nesta situação voluntariamente, e não se deve deixar que o desejo imoderado de escrever faça acreditar que seja indiferente dirigir-se ao primeiro que apareça, salvo para dele livrar-se mais tarde. Caso não convenha, porque não se pede impunentemente assistência para o que quer que seja, e um mau espírito que pode cobrar caro os seus serviços. Então vamos lá, vamos parar por aqui por causa da nossa hora. A gente parou então na 211. Semana que vem vamos começar da 211, nós não vamos voltar, tá? Aí você traz o seu óculos, não esqueça o seu óculos, para a gente continuar na 211. Mas aqui no final ele falou, você vai pedir ajuda a um mau espírito? Você vai ter que tipo de ajuda? Aí o velho ditado, né, que nossos pais repetiam, quem se mistura com porco, farelo come. É uma questão de lógica. Está vendo como a doutrina espírita é toda raciocinada, lógica, a mediunidade também? E você tem que conhecer esses escolhos. Vamos fazer a nossa prece? Question? No question? Então agradecemos aos nossos guias, aos guias aqui presentes, a nossa irmã Ivone, ao nosso altivo, a minha amada Lourdinha, todos vocês que aqui estão, Cida, Neuza, Elvira, Ernesto Bozano, o nosso patrono. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado, Leon Denis, pelos esclarecimentos, para que a nossa vida mediúnica seja norteada pela doutrina espírita e por Jesus de Nazaré. Entregamos nossas almas em vossas mãos, Senhor, porque pertencemos a Ti. Somos as ovelhas desgarradas que estamos retornando ao redil seguro. Cuide de nós, Senhor, para que não caiamos em tentações.
Não nos deixes cair nas mãos dos lobos. Proteja-nos como o bom pastor que és. Abençoa a nossa casa espírita, essa casa de amor, e que vejamos aqui este redil seguro. Envolvidos no teu amor, Jesus, no amor de Deus, envolvidos no amor que vibra nesta casa. Então, em nome desses sentimentos, em nome do nosso amor, Lourdinha, e da direção espiritual do SEAP, em nome do Altivo, pedimos então a devida permissão para encerrarmos os estudos, as reflexões da manhã de hoje em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja.